alguns conceitos. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão do sistema imunológico. A gente já viu como ele funciona, já falou sobre memória imunológica, né, a função de cada célula do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico ele é dividido primeiro em sistema imune inato e sistema imune adaptativo. O sistema imune inato ele é descrito por alguns como não específico. Na verdade, eu não gosto muito dessa descrição, porque ele tem uma certa especificidade, ele consegue reconhecer micro-organismos. Então, eu prefiro chamar de pouco específico, né? Porque as células de defesa, elas conseguem reagir a determinados micro-organismos decorrentes da expressão das suas proteínas comuns, né? Que a gente chama de padrão relacionado ao patógeno, né? Proteínas, as substâncias que são encontradas comumente em algumas superfícies de patógenos. Então, essas células reconhecem essas características comuns, né, de maneira pouco específica e reagem a elas, né, através dos componentes físicos, das barreiras físicas do sistema imunológico, as barreiras químicas e as células de defesa. Então, esse sistema imune inato, ele tem componentes celulares, como as células de defesa, né, como os macrófagos, os monócitos, os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos, células dendríticas, e os componentes humorais, como substâncias químicas que combatem micro-organismos, proteínas, enzimas digestivas, o muco, as ceras, a lágrima, são componentes líquidos, né, proteínas e outras substâncias que impedem o avanço rápido do processo infeccioso. Já o sistema imune adaptativo, ele é extremamente específico, né? Ele reconhece padrões, proteínas, antígenos específicos do micro-organismo ao qual ele está sendo invadido. Porém, esse sistema imune adaptativo, ele primeiro, para ele ser ativado, ele precisa ter uma primeira exposição, ele precisa ser apresentado esses antígenos desse patógeno, precisa ser apresentado ao sistema imune adaptativo, às células do sistema imune adaptativo, que são os linfócitos B, os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. Essa apresentação ocorre através da expressão das substâncias, dos antígenos de superfície dos patógenos, através das células apresentadoras, por intermédio de uma proteína que a gente chama de MHC. Então, através do reconhecimento desses antígenos, essas células de defesa, elas vão reagir à presença desse antígeno e protege o organismo contra uma reexposição. Então, a forma que essas células de defesa do sistema imune adaptativo, elas reagem de duas formas. Pelos seus componentes celulares, ou seja, produzindo células especializadas no combate desses patógenos, desse micro-organismo, e também reage produzindo substâncias, né, proteínas de defesa, como os anticorpos. Então, o sistema imune adaptativo, ele responde a uma presença de um patógeno, produzindo células de defesa específicas, como as células TCD8 ativas, os linfócitos T citotóxicos. E os linfócitos B vão produzir os anticorpos, né, que compõem ali o sistema imune adaptativo humoral. Então, a imunidade, ela ocorre, né, esse sistema de defesa, eles acontecem, eles se ativam durante o processo infeccioso, durante as primeiras horas da infecção, quando o micro-organismo ele consegue penetrar o hospedeiro. A imunidade inata é a primeira linha de defesa, que tenta impedir a proliferação desse micro-organismo. Então, ela tenta impedir através dos seus componentes celulares, como as células de defesa, e os componentes humorais, como as proteínas de defesa, com sistema complemento, enzimas digestivas,
né? Então, esse micro-organismo, se ele conseguir, né, prevalecer, né, a partir das 12 horas, o sistema imunológico começa a ativar a imunidade adquirida. As células fagocitárias, que conseguiram reconhecer o micro-organismo e fagocitá-lo, elas migram para os órgãos linfóides, onde apresentarão esses antígenos do micro-organismo para os linfócitos B, que irão produzir anticorpos que reconhecem esse micro-organismo, e os linfócitos T serão ativados em células T efetoras, células que reconhecem células infectadas e induz a sua destruição. Então, durante esse processo inicial, né, o nosso sistema imune ele vai tentar impedir o avanço do micro-organismo através dos seus componentes físicos, das barreiras físicas, como a pele, como o muco, as ceras, né, uma série de barreiras físicas. As barreiras químicas, como enzimas digestivas, enzimas, proteínas de defesa. E as células, né, células fagocíticas. Exemplo de barreira física, nós já vimos, né, a pele, a camada mais superficial da epiderme, ela é impenetrável, ela é impermeável, então ela não consegue, ela impede a entrada de micro-organismos, inclusive de vírus. Então, o ar, líquidos, elas não conseguem passar, porque essas células elas estão extremamente aderidas umas às outras, não tem espaço entre elas, devido à alta presença de moléculas de adesão. Professor, mas a pele consegue passar líquido através do suor? Não, ela não consegue passar pela epiderme, ela vai sair pelos poros, né, das glândulas sudoríparas, tá? Nós temos aqui uma glândula sudorípara, e através do poro da glândula sudorípara vai ser expelido o suor. Outro tipo de barreira física é o muco, a qual o colo do útero produz, né? É uma substância viscosa produzida aqui no colo do útero, na parte interna do canal vaginal, e esse muco impede a entrada de penetração de micro-organismos para o útero. Tá? E também dentro do canal vaginal tem bactérias, né, que compõem a flora bacteriana, que produz também um pH ácido através da fermentação do glicogênio para produzir ácido lático. Existem também barreiras químicas, né, produzidas pelo nosso corpo, né, como o pH ácido em alguns órgãos, como o canal vaginal e o estômago, e algumas enzimas digestivas, como as lisozimas, que vão agir, né, degradando algumas paredes da bactéria, tanto gram-positiva quanto gram-negativa. Essas lisozimas são produzidas, por exemplo, pelo neutrófilo, que é uma célula de defesa especializada em combater bactérias. Então, essas lisozimas, elas degradam a estrutura do peptídeo glicano, que é um dos componentes da parede bacteriana, e gera destruição. Então, essa barreira, essa parede bacteriana, uma vez degradada a bactéria, como ela tem uma pressão interna muito grande, ela acaba entrando em lise, ela acaba sendo destruída. E existe também a produção de alguns peptídeos antimicrobianos, né? As defensinas, as catelicidinas e as estatinas, que são moléculas, né, que vão aderir à parede dos micro-organismos e também vão produzir poros na superfície desse patógeno, e esses poros geram a fuga de material interno da célula e a célula acaba sendo lisada decorrente da ação dessas proteínas. Existem também a presença de receptores, né, que vão se ligar a esse patógeno. Receptores que podem estar livres no soro, né, receptores ligados às células fagocíticas, receptores de sinalização ligados à membrana e receptores citoplasmáticos.
Receptores livres do soro, nós temos a proteína ligadora de Mannose, que é uma proteína de defesa produzida pelo fígado, que é produzida em grande quantidade. Ela se adere à parede do patógeno e pode ativar o sistema complemento. Receptores fagocíticos ligados à membrana, nós temos receptor de varredura de dectina, que é um receptor que reconhece esse micro-organismo. Receptores de sinalização ligados à membrana, a gente já falou dos Toll-like receptor, que são receptores encontrados nas células fagocíticas, né, que reconhecem proteínas, reconhecem substâncias comuns a determinados patógenos. Esses receptores, eles podem estar ligados na superfície, alguns estão presentes na membrana das células de defesa e outros estão internamente no citoplasma. Exemplo de receptores fagocíticos ligados à membrana. Então, aqui nós temos um mecanismo de defesa do hospedeiro, né, para a infecção fúngica. Então, existem várias substâncias que são reconhecidas do fungo pelas células de defesa, né, como beta-glicano, alfa-manose e peptidoglicano, que vão ser reconhecidos em proteína de superfície e receptores de superfície do patógeno. A ativação de cada receptor desse no patógeno vai gerar uma série de reações internas, que não cabe a mim aqui agora detalhar, né? E essas reações internas, que são desencadeadas através da ligação do receptor de superfície das células de defesa com o patógeno, gera uma série de respostas através da produção de interleucinas inflamatórias, que vão gerar respostas que vão ativar células de defesa específicas, como macrófago e neutrófilo, né? E gera uma ativação, um combate mais eficaz contra esse micro-organismo, contra esse fungo. Então, a gente já viu nas aulas anteriores, inclusive na aula passada, que as células de defesa elas possuem receptores de superfície chamados de Toll-like receptor, que reconhecem algumas substâncias comuns a patógenos, como, por exemplo, o TLR4, que reconhece o lipopolissacarídeo bacteriano, o TLR5 reconhece a flagelina, o TLR2 e o TLR1 reconhecem lipídios, né, comuns a alguns patógenos. E também, no interior do citoplasma, existem alguns receptores Toll-like que reconhecem alguns tipos de material genético que estão inerentes, que são básicos a micro-organismos. Então, o sistema imune inato, ele é uma barreira que tem os seus componentes que impedem a ação de micro-organismo, mas nem sempre ele é o suficiente para impedir a ação, a penetração de micro-organismos. Às vezes, esse sistema imune inato ele falha através da ruptura da pele ou acaba sendo ineficaz contra alguns patógenos. Então, essas células, né, esses patógenos, eles podem penetrar o organismo, né, passando essa barreira do sistema inato, como a pele, como o suor, que tem substâncias microbicidas, os ácidos graxos da pele e até as lágrimas. A lágrima também possui substâncias microbicidas. Então, quando essa invasão ela é bem sucedida, essa célula vai ser reconhecida primeiramente pelas células fagocíticas. Macrófago e células dendríticas. Esse macrófago, quando ele fagocita esse micro-organismo, ele produz citocinas inflamatórias que geram os sinais cardinais da inflamação, como dor, inflamação e vermelhidão, e também vão estimular a imunidade adaptativa. Mesma coisa as células dendríticas. Essas células dendríticas, quando fagocitam o patógeno, elas vão apresentar os
os antígenos de superfície do patógeno para as células do sistema imune e também vão produzir citocinas. Os macrófagos também, quando fagocitam patógenos, eles vão, né, degradar esses antígenos e também vão estimular a atividade das células natural killer. Então, toda vez que o patógeno ele é reconhecido através dos seus padrões moleculares associados ao patógeno, eles se ligam aos receptores desses padrões. Uma vez ligado esse patógeno ao receptor, essa ligação ela promove uma reação interna da célula de defesa que induz a produção de proteínas de substâncias inflamatórias, que vai induzir o processo inflamatório no tecido. Outra coisa também que acontece é quando o tecido está sendo danificado, né? O dano tecidual libera alguns tipos de lipídios, né, de triacilgliceróis, que são reconhecidos também por algumas células de defesa, né, e isso gera um sinal de que o tecido está sendo degradado, porque está sendo reconhecido fragmentos de componentes celulares, e isso também gera uma resposta. Concomitantemente à ativação do sistema imune, ocorre o processo inflamatório. A ativação da inflamação, ela é uma resposta natural à ativação do sistema imune. Então, toda vez que o sistema imune ele é ativado, ele vai gerar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele é importante porque ele vai favorecer, né, facilitar o recrutamento de células do sangue. Essas células elas vão conseguir passar da corrente sanguínea para o tecido que está sendo infectado através da liberação de substâncias inflamatórias pelas células de defesa que estão aqui no tecido inflamado. E essa liberação de citocinas inflamatórias, ela age nos vasos sanguíneos mais próximos, que estimula a passagem das células de defesa e aumentar o número de células de defesa no local do combate, né, da infecção. E depois que o processo inflamatório infeccioso ele é resolvido, né, dá-se continuação, então, ao processo de reparo tecidual. E o processo de cicatrização, caso tenha ocorrido lesão tecidual durante essa invasão. Outro processo que ocorre durante a inflamação, durante a infecção, é a coagulação do sangue. Então, todo tecido que está sendo invadido, né, ele fica mais propenso à coagulação. Por que isso acontece? Porque o coágulo, ele reduz ele aumenta a viscosidade do sangue, o sangue ele fica mais gelatinoso, ao invés de fluido, e em decorrência disso, né, aquela região do coágulo, os micro-organismos que infectaram o tecido ficam aprisionados dentro do coágulo. Então, quando ocorre uma lesão tecidual, né, as plaquetas elas reconhecem que aquele tecido endotelial foi lesado, ocorre a migração de plaquetas para aquela região de dano tecidual. As plaquetas, então, elas se ativam e formam um tampão plaquetário, e à medida que essas plaquetas vão se ativando, elas desencadeiam a ativação da cascata de coagulação. A cascata de coagulação, ela é uma reação química em cadeia de proteínas que são normalmente encontradas no plasma, e essas proteínas, né, ao desencadear esse processo, elas vão culminar na formação da malha de fibrina, que são essas proteínas aqui fibrosas, que vão dar um maior suporte ao tampão plaquetário. Então, esse tampão plaquetário, associado às malhas de fibrina,
elas vão ter uma maior força, né? Vão ter uma menor chance de se dissociarem. Então, é a segunda fase da coagulação. Então, repetindo, toda vez que o patógeno, né, ele entra em contato com uma célula de defesa fagocítica, esse patógeno ele tem algumas substâncias, né, alguns padrões que são inerentes a alguns patógenos. Esses padrões eles são reconhecidos pelos receptores, né, PRR, e ao reconhecer, essa célula gera uma resposta inflamatória, produzindo citocinas químicas e quimiocinas. Então, essas citocinas, elas vão estimular outras células, né? Uma vez liberadas essas citocinas por uma célula inflamatória inicial, elas vão se ligar a outras células e essas células vão ter um efeito biológico. A ação dessas citocinas podem ser autócrinas, ou seja, a célula produtora vai ser o próprio alvo dessa citocina. Então, a célula produz e vai se ativar. Outro efeito dessas citocinas são efeito paráquino, quando uma célula produz e vai agir em uma célula vizinha, né, propagando assim o estímulo inflamatório. Ou essas citocinas podem ter um efeito endócrino, elas caem na corrente sanguínea, né, e vão agir em uma célula distante. Então, essas citocinas têm esse efeito bem vasto, né? Elas podem agir na própria célula que produziu, nas células vizinhas ou em células distantes. Exemplo de células vizinhas é a produção de citocinas inflamatórias que vão estimular a migração de células de defesa do sangue, no capilar mais próximo. E o efeito endócrino, nós temos, por exemplo, a ativação do mecanismo de hipertermia, né, causando febre em algumas infecções. O tecido inflamado, ele produz citocinas inflamatórias, como interleucina 1 e 6, que vão agir lá no hipotálamo do cérebro, que é o centro termorregulador. E esse hipotálamo, estimulado por essas citocinas inflamatórias, ele aumenta a temperatura corporal. Então, nós temos aqui alguns exemplos de citocinas inflamatórias. Umas ativam o sistema inflamatório, outras inibem o sistema inflamatório, né, porque o sistema imune ele é modulado, ele não pode ser ativado de maneira exagerada também. Então, exemplo de citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, interleucina 1, 1 beta, 2, interleucina 6, 7, 8, 12, a interleucina 17, o interferon gama e o TNF-alfa. As citocinas anti-inflamatórias, interleucina 4, 5, 10, 13, né, e TGF-beta. Algumas substâncias elas acabam ativando também a produção de células de defesa na medula óssea, como fatores estimulantes de colônia. Então, como eu já falei em aulas anteriores, né, a causa da inflamação ela pode induzir uma resposta direcionada. Por exemplo, uma infecção bacteriana, ela vai gerar uma resposta nas células de defesa que elas produzem muita interleucina 4 e 6. E essas interleucinas 4 e 6, ao agirem na medula óssea, induzem a produção de maior quantidade de neutrófilos. E esses neutrófilos eles vão agir, né, combatendo esse micro-organismo, essa bactéria com mais eficácia. Uma vez que o neutrófilo é a célula com maior eficácia no combate a bactérias. Então, aqui nós temos várias substâncias que são produzidas por uma célula inflamatória, uma célula de defesa, ao reconhecer o patógeno. Ela pode produzir interleucina 1, e essa interleucina 1 ela vai ativar o endotélio vascular e os linfócitos, induzindo a destruição de células infectadas. E ela também vai estimular a produção de febre junto com a interleucina 6.
O fator de necrose tumoral alfa, ela vai ativar o endotélio vascular também, aumentando a permeabilidade. Então, aquele vaso sanguíneo que inicialmente ele era a barreira, a parede do vaso sanguíneo, ele era justaposto, né? As células não conseguiriam passar, né? E nem líquidos passam no vaso sanguíneo íntegro. Através da ação do TNF-alfa, esse vaso sanguíneo ele fica com alguns espaços entre as células endoteliais e possibilita ali a passagem de células de defesa. A interleucina 6 induz a ativação de linfócitos e também a produção de anticorpos. E também induz a febre e também induz a ativação do fator plaquetário, melhorando a coagulação do sangue. A interleucina 8 é um fator quimiotático para neutrófilo, ou seja, quando uma célula de defesa ela libera a interleucina 8, ela vai atrair mais neutrófilos, basófilos e linfócitos T até o local da infecção. A interleucina 12 induz a diferenciação de células NK e também de linfócitos do tipo TH1. Então, essas células de defesa iniciais que reconhecem um patógeno, ela tem uma importância muito grande na resposta imunológica. Uma delas é a produção de quimiocinas, né, que possui dois grupos. Então, essas quimiocinas elas vão ativar o endotélio vascular. Aqui nós, por exemplo, nós temos uma célula de defesa que está produzindo quimiocinas, e essas quimiocinas elas vão ativar o endotélio vascular, facilitando a migração de células de defesa até o local infectado, e também vão estimular a formação do coágulo sanguíneo. Outra importante função das quimiocinas é a ativação dos neutrófilos, né, na adesão das células, e esses neutrófilos também vão ter uma resposta de produzir mais espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio produzidas pelo neutrófilo facilitam a destruição do patógeno que foi fagocitado. Então, essas quimiocinas, elas geram um gradiente, onde as células elas vão reconhecendo, né, e migrando para uma região que tem menor concentração de quimiocina até uma região que tem maior concentração de quimiocina. E isso facilita, né, orienta a migração das células de defesa até o local da infecção. Uma das respostas das quimiocinas é a migração das células de defesa do sangue para o tecido. Então, o leucócito, quando ele não está ativado, ele está aqui na corrente sanguínea. Aqui nós temos a parede do vaso. Aqui em cima representa, né, a corrente sanguínea e aqui embaixo representa o tecido que está sob ataque. Então, quando uma célula de defesa do tecido reconhece o patógeno, fagocita o patógeno, essa ativação dessa célula, uma das consequências é a produção de citocinas inflamatórias. Essas citocinas, elas se difundem pelo tecido e acabam atingindo o vaso sanguíneo mais próximo. Em decorrência disso, as células de defesa que estão na circulação, elas migram para a periferia, né, processo que a gente chama de marginação, e essas células, elas se ancoram no endotélio vascular, na camada interna do vaso sanguíneo. À medida que elas têm uma interação com as proteínas de adesão do endotélio, ela começa a rolar nesse endotélio e aumentando a interação, aumentando o contato com outras proteínas de adesão. Até que o momento que essa interação é tão forte que ela facilita a passagem, né, dessa célula de defesa de dentro do sangue para o interior
o tecido. Esse mecanismo de passagem do sangue para o tecido é chamado de diapedese. Então, essa célula de defesa no interior do tecido, ela começa a migrar, né, orientado pelas citocinas inflamatórias, pelas quimiocinas. Então, essa célula, ela consegue chegar ao local da infecção através da migração do gradiente. Então, ela passa de uma região sempre com menor concentração de quimiocina para uma região com maior concentração, até chegar no local da infecção, onde ela vai reconhecer o patógeno e vai destruir esse patógeno. Então, esses são os passos que ocorrem decorrente da liberação das citocinas inflamatórias. Primeiro, os vasos sanguíneos eles vão ficar dilatados, aumentando a circulação de sangue no local da infecção. Esse aumento de sangue no tecido inflamado vai gerar calor, aumenta a temperatura do tecido, rubor, né, vermelhidão, decorrente da cor do sangue. Por que ocorre o inchaço? Porque a parte líquida do sangue começa também a extravasar para o tecido. O tecido inflamado ele começa a ficar repleto de líquido e isso gera um inchaço. Também decorrente dessa liberação de substâncias químicas, as células de defesa que estão no sangue, eles começam a migrar para o local da inflamação, né? Que a gente chama de diapedese. E também, em resposta à liberação de substâncias químicas, a medula óssea começa a produzir mais células de defesa para melhorar a resposta. E também ocorre o aumento da temperatura corporal, a febre. Então, como a gente já falou, a imunidade inata ela é composta por algumas células, como a célula NK, que tem a função de lisar as células infectadas por vírus e também de destruir células tumorais. Essa lise é dependente de anticorpos. Os monócitos e macrófagos têm a capacidade de fagocitar micro-organismos e também de apresentar antígenos que foram degradados, né, decorrente da fagocitose de patógenos. Os neutrófilos têm a função de fagocitose e também de ativação de mecanismos bactericidas. Os eosinófilos destroem parasitas ligados a anticorpos e também estão associados à resposta inflamatória através da modulação do basófilo. O basófilo participa da resposta inflamatória e o mastócito, resposta alérgica e também de resposta inflamatória. Então, como a gente já falou, todas as células do sangue elas são derivadas da medula óssea e 10% dos linfócitos circulantes estão ali na medula óssea. Então, as células NK, elas são efetivas, né, no combate às células tumorais, né, que são células do próprio corpo que sofreram uma mutação e começaram a ter um comportamento aberrante, ou se multiplicam de maneira desordenada e também têm dificuldade de morrer por apoptose. Então, as células NK reconhecem essas células modificadas através do reconhecimento de proteínas aberrantes na superfície, que estão associadas ao MHC de classe 1. E os linfócitos citotóxicos, né, também têm a capacidade de reconhecer algumas células infectadas, células modificadas, e elas liberam enzimas de degradação, ou toxinas. Essas enzimas liberadas pelo linfócito TCD8, elas ativam, né, um mecanismo de destruição da célula-alvo, né, gerando formação de poros e também ativando a apoptose dessa célula.
Então, a célula NK, ela reconhece a célula que está modificada através do reconhecimento de proteínas aberrantes que estão ligadas ao MHC de classe 1. Tá? E isso gera uma aproximação entre a célula NK e a célula modificada, e essa célula libera toxinas para a destruição dessa célula modificada. Então, essa célula ela reconhece uma célula que está modificada e gera a destruição dessa célula. Ou através do reconhecimento de anticorpo. Toda célula que está ligada a anticorpos, a célula NK também reconhece a ligação desses anticorpos e destrói células que estão ligadas por anticorpos. Outra coisa que a célula NK ela tem a capacidade de reconhecer células infectadas por vírus. Tá? Porque essa célula infectada por vírus, ela vai começar a produzir proteínas virais também. Né? O vírus, ele parasita essa célula, e essa célula começa a produzir proteínas virais, né? E essas proteínas virais acabam migrando para a superfície também, acopladas ao MHC de classe 1. Então, essa célula NK, ela reconhece, né, que esse MHC de classe 1 está associado a uma proteína estranha e gera também a destruição dessa célula infectada, através da liberação de interferon gama. Então, toda vez que uma célula de defesa, a gente já viu isso nas aulas passadas, ela lá no tecido inflamado, ela fagocitou o antígeno, fagocitou o microorganismo, e ela desprende do tecido, cai no vaso linfático, e ela chega ao linfonodo, onde ela vai apresentar esses antígenos para as células de defesa, tanto o linfócito TCD4 quanto o linfócito TCD8. E esse linfócito TCD4, né, ele vai gerar uma resposta, né, mais efetiva, ativando o linfócito TCD8 e o linfócito B, e o linfócito TCD8, por sua vez, também gera uma resposta mais ativa. O linfócito TCD8 reconhece células infectadas pelo patógeno, e o linfócito B produz anticorpos que reconhecem o microorganismo na forma livre. Então, o linfonodo ele tem algumas regiões, algumas células se localizam, né, como o folículo linfóide primário, onde tem grande quantidade, né, folículo linfóide, a área paracortical, que tem uma grande quantidade de células T. Então, essas células de defesa, elas se localizam nessas regiões específicas. Aqui nós temos a artéria e veia que nutrem esse linfonodo, e os vasos linfáticos. O vaso linfático eferente e os vasos linfáticos aferente. O vaso linfático aferente é onde entra a linfa no linfonodo. No linfonodo ele possui vários vasos linfáticos aferente, porém só um vaso linfático eferente. Então, existem várias regiões no linfonodo onde entra a linfa, né, mas apenas um local onde essa linfa sai. Como a gente já viu, a medula óssea é responsável pela produção das células de defesa, não só das células de defesa, mas de hemácias e plaquetas também. O linfócito TCD8, ou também chamado de citotóxico, ele reconhece células que estão infectadas, né, porque
essas células elas vão produzir peptídeos, né, antígenos diferentes, antígenos estranhos, que vão estar aqui na MHC de classe 1, e esse linfócito TCD8 reconhece esse antígeno como diferente. E como resposta a esse reconhecimento, o linfócito TCD8 libera perforinas, que são proteínas, que são substâncias que vão gerar furos, né, perfurar a membrana plasmática dessa célula infectada. Em decorrência disso, essa célula infectada ela vai morrer. E aí eu vou falar de uma outra aula, só para a gente concluir o sistema imunológico. Falar sobre a cascata de inflamação. Né? Como a gente já falou, o sistema imunológico, uma vez ativado, ele vai desencadear o processo inflamatório também. Toda vez que uma célula de defesa ela reconhecer um patógeno, né, e fagocitar esse patógeno, como consequência, essa célula ela vai gerar uma resposta inflamatória, produzindo citocinas inflamatórias. E o que vai acontecer em decorrência disso? Então, a inflamação, ela são manifestações fisiológicas que envolvem as células de defesa. Então, os linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos e até as plaquetas, elas vão estar envolvidas no processo inflamatório. Como resposta desse estímulo inflamatório, o corpo ele vai manifestar, né, o tecido inflamado ele vai manifestar os sinais cardinais da inflamação, como vermelhidão, também chamada de eritrema ou rubor, calor, né, o tecido inflamado ele fica mais quente devido ao aumento da circulação sanguínea, e também decorrente disso ele fica mais avermelhado. O edema, em decorrente do influxo de células ou de líquidos do sangue para o tecido, é porque aquele tecido, o vaso sanguíneo, ele é... Esqueci o nome da palavra, meu Deus. O vaso sanguíneo íntegro, né, ele impede a passagem de líquido para o meio externo, ele não consegue perder devido à alta impenetrabilidade desse vaso sanguíneo. Porém, quando esse vaso sanguíneo ele sofre a ação de quimiocinas inflamatórias e citocinas inflamatórias, esse vaso sanguíneo ativado, ele começa a ter algumas regiões, né, de espaços entre as células. Em decorrência disso, o sangue ele começa a perder líquidos para o tecido inflamado. E aí essa infiltração, né, gera o edema, essa infiltração de líquidos. Outra coisa que gera também no processo inflamatório, em decorrência da liberação de citocinas inflamatórias, é que esse tecido ele vai ser mais sensível ao estímulo doloroso. Então ele sofre, né, ele ativa o mecanismo de dor mais facilmente. Esse tecido também ele vai sofrer infiltração de células, aquelas células do sangue, elas vão começar a migrar para o tecido, né, estimuladas pelas citocinas inflamatórias e pelas quimiocinas. E esse tecido, em algumas condições, ele pode ter uma dificuldade, né, de exercer sua função, decorrente dessa inflamação, né, que a gente chama de perda da função. Em algumas condições em que o estímulo inflamatório é muito forte, as citocinas inflamatórias elas podem cair na corrente sanguínea e gerar sinais gerais da inflamação, né, que a gente chama de sinais sistêmicos da inflamação, como perda do apetite, febre, né, irritabilidade. São sintomas que o indivíduo tem quando ele tem uma inflamação generalizada, né? O corpo inteiro ele começa a manifestar esses sintomas.
febre, perda do apetite, insônia, irritabilidade, letargia, né, e outras funções. Então, o processo inflamatório acontece quando o tecido ele é invadido por micro-organismos. Aqui nós temos um exemplo de uma lesão tecidual causada por um objeto, de uma madeira, uma farpa. Esse objeto ele gerou uma destruição aqui tecidual e também um acometimento do vaso sanguíneo. Esse objeto ele estava contaminado com micro-organismos. Esses micro-organismos são, então, reconhecidos pelas células de defesa. Essas células de defesa do local, né, começam a liberar citocinas inflamatórias que vão estimular o vaso sanguíneo mais próximo a agir. Então, a primeira coisa que acontece é que as células de defesa elas começam a se aproximar da parede do vaso, que a gente chama de marginação. Outro fenômeno que acontece é que essas células de defesa começam a atravessar a parede do vaso, que já está fenestrada. Antes ela estava justaposta, não existiam espaços entre as células endoteliais, a célula da parede do vaso. Então, essa célula de defesa, ela migra para o tecido inflamado, estimulado por esses sinais químicos, que a gente chama de quimiotaxia. Lá no tecido inflamado, essa célula consegue chegar à região inflamada guiada pelas substâncias químicas. E depois que essa célula de defesa chega no local da infecção, ela vai fagocitar as bactérias, reduzindo assim o sinal inflamatório. Quanto mais bactérias, mais estímulo inflamatório. Quanto menos bactérias, menos estímulo inflamatório. Então, a resposta inflamatória, ela tem ali duas facetas, né? Ela tem um lado bom e um lado ruim. Qual o lado bom do processo inflamatório? Então, a inflamação é um mecanismo de proteção ao organismo, que através da inflamação, as células de defesa conseguem chegar em maior quantidade no tecido inflamado. Então, é um mecanismo de proteção. O outro benefício causado pelo processo inflamatório é o aumento da perfusão, ou seja, o aumento do fluxo de sangue do tecido inflamado. Por isso que o tecido inflamado ele fica avermelhado e ele fica quente. Tá? Então, se vai mais sangue para o tecido inflamado, né, mais células de defesa conseguem chegar a esse tecido inflamado. Outro mecanismo importante na inflamação é a formação do coágulo local, né? Então, se o sangue ele coagula naquela região infectada, aquele coágulo acaba aprisionando micro-organismos e esses micro-organismos aprisionados têm dificuldade de se disseminar. E o outro ponto positivo da inflamação é que a inflamação é a primeira etapa do processo de cicatrização. Então, na maioria dos casos, a inflamação acontece decorrente de uma destruição tecidual, de um dano tecidual, né? Causado por um corte, uma perfuração, uma torção, uma lesão, uma laceração. E esse tecido que foi destruído, ele precisa ser recuperado através da cicatrização. Então, a inflamação é importante porque ela vai dar suporte, porque ela vai ser o primeiro passo da cicatrização. Então, sem inflamação não existe cicatrização. Já os malefícios da inflamação é que ela gera uma lesão temporária ou permanente dos tecidos acometidos. Então, aquele tecido que está inflamado, ele tem dificuldade de exercer a sua função. Outro malefício é que a ativação exagerada do sistema imunológico pode gerar uma alergia ou um outro tipo de hipersensibilidade. Então, aquelas células de defesa, como mastócitos que estão ali no tecido, elas podem gerar uma resposta exagerada do sistema imunológico, causando uma hipersensibilidade. Como que acontece esses estímulos, essas substâncias químicas, como que elas são produzidas? Então, quando a célula de defesa ela se ativa, né, através do reconhecimento do patógeno, a membrana
plasmática da célula, ela é rica em fosfolipídios de membrana. Essa ativação, ela aumenta, né, aumenta a ativação de uma enzima chamada de fosfolipase A2. Essa enzima fosfolipase A2, quando ativada, né, através do estímulo, libera o ácido araquidônico da membrana celular para o citoplasma. Isso quer dizer o quê? Essa fosfolipase A2, ela quebra os fosfolipídios de membrana, né, em pedaços, e esses pedaços são ácidos que têm 20 átomos de carbono, chamado de ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, ele vai ser uma matéria-prima, vamos dizer assim, para a produção de várias substâncias. E quem vai produzir essas substâncias são as enzimas que vão estimular a transformação desse ácido araquidônico em demais substâncias. Então, as enzimas ciclooxigenases, ou também chamada de COX, são enzimas que vão transformar o ácido araquidônico em diversas outras substâncias, né, que a gente chama de endoperóxidos. Exemplo de substâncias que são produzidas a partir do ácido araquidônico, nós temos as prostaciclinas. A prostaciclina, ela tem um efeito de vasodilatação, então ela vai dilatar os vasos sanguíneos, né, melhorando a circulação de sangue naquele tecido que foi inflamado, e também ela vai inibir a agregação plaquetária. Já as prostaglandinas, que são produzidas também através do ácido araquidônico, ela aumenta a sensibilidade exagerada à dor, então é justamente essas prostaglandinas que aumentam a dor local na inflamação. Elas, quando produzidas em grande quantidade, elas vão estimular a formação da febre. Elas também vão gerar vasodilatação, que é a dilatação dos vasos sanguíneos, aumentando o fluxo de sangue. Elas inibem a secreção do ácido gástrico e aumenta a secreção de gastrina e de muco. Isso explica, por exemplo, por que alguns anti-inflamatórios eles podem alterar o funcionamento do estômago. Tá? E também são produzidos os tromboxanos. Tromboxanos são substâncias que vão ativar a formação de coágulo, a ativação da plaqueta. Tudo a partir do ácido araquidônico. Então, essa ciclooxigenase, que são as enzimas que degradam o ácido araquidônico, elas são produzidas principalmente no mastócito, né? E elas vão gerar efeitos como vasodilatação, que é a dilatação do vaso sanguíneo, aumentando o fluxo de sangue no local, o edema, que é o inchaço. Se ela for produzida em grande quantidade, ela vai também estimular a febre e também estímulo da dor, que a gente chama de nocicepção, né? Percepção da dor. E também gera hipotensão. E quando essa prostaglandina é produzida em grande quantidade, ela pode reduzir a pressão arterial do indivíduo, tá? Principalmente quando há uma liberação de grande quantidade de histamina. Por isso que alguns indivíduos que têm uma hipersensibilidade, um tipo de alergia, uma das consequências é a queda da pressão arterial. Outra substância produzida pela ciclooxigenase é a prostaciclina. A prostaciclina, ela tem um efeito contrário à prostaglandina. Ela gera vasodilatação, mas ela inibe a agregação plaquetária. Então, a prostaciclina ela é produzida naturalmente pelos vasos sanguíneos, para impedir que ocorra a formação de coágulo dentro do vaso sanguíneo. Tá? E ela aumenta a nocicepção, né? Aumenta a dor, né? E, inclusive, gera uma proteção gástrica. Já o tromboxano, ela gera vasoconstrição, e promoção da agregação plaquetária, né, que são dois fenômenos importantes para o processo de coagulação do sangue. Existem outros
outras substâncias produzidas a partir do ácido araquidônico, mas não ativados pela ciclooxigenase, mas por outra enzima que a gente chama de lipooxigenase. A lipooxigenase ela vai induzir a produção de leucotrienos a partir do ácido araquidônico. Existem vários tipos de leucotrieno, como o leucotrieno A4, B4, C4. E eles são ativados por uma proteína ativadora, chamada de 5-lipooxigenase. Quais são os efeitos dos leucotrienos? Vasodilatação, né, aumento do calibre do vaso sanguíneo, broncoconstrição, aumento da permeabilidade vascular e fator quimiotático, hipotensão, disritmias cardíacas, né, e ela é muito mais potente que a histamina. Então, os leucotrienos, eles têm um efeito semelhante à histamina, principalmente durante o processo alérgico, né? A histamina, ela inicia o processo alérgico, mas quem dá continuidade ao processo alérgico são os leucotrienos produzidos pelo mastócito. A histamina, ela tem um efeito curto, porque ela tem um tempo de vida muito curto. Então, quando ela é liberada na corrente sanguínea, ela vai ficar pouco tempo na circulação, tá? E, em decorrência disso, quando ela é degradada, os leucotrienos têm um efeito mais duradouro. Então, o mastócito, quando ele é ativado, ele libera histamina, mas essa histamina fica por pouco tempo, e à medida que ele libera histamina, ele começa a produzir os leucotrienos, que vão substituir gradativamente o efeito da histamina. Então, eles têm uns efeitos semelhantes à histamina, que é a substância desencadeadora da alergia, mas eles são muito mais potentes e demoram e muito mais duradouros. As ciclooxigenases, que transformam o ácido araquidônico em substâncias pró-inflamatórias, são de duas naturezas, né? A COX-1 e a COX-2. A COX-1 é uma enzima que a gente chama de constitutiva, ou seja, ela é uma enzima naturalmente produzida pelas células e é expressa na maioria dos tecidos. E ela está envolvida na homeostasia tecidual, isso quer dizer, no equilíbrio tecidual. Então, o tecido, para ele manter o seu sistema de defesa, ele precisa gerar, vamos dizer assim, uma pequena inflamação, chamada inflamação residual basal. Tá? Essa produção basal de substâncias pró-inflamatórias mantém o sistema de defesa ativo. E, inclusive, o uso de alguns anti-inflamatórios acabam bloqueando a COX-1 e acabam gerando uma imunossupressão. Então, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam tanto a COX-1 quanto a COX-2 e acaba alterando o equilíbrio dos tecidos. A COX-2 ela é produzida apenas em reações inflamatórias, ou seja, a gente chama de a COX-2 ela é patológica, ela só é produzida em processos inflamatórios. Tá? Então, ela é induzida a sua produção através da liberação de substâncias pró-inflamatórias, como interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa. E ela vai induzir a produção de prostaglandinas e tromboxanos. Alguns anti-inflamatórios mais modernos, eles bloqueiam apenas a COX-2 para reduzir o processo inflamatório. Os anti-inflamatórios mais comuns, como dipirona, paracetamol, nimesulida, ibuprofeno, eles inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2, que não é o ideal, né? A COX-1, ela é fisiológica, ela mantém o tecido com o seu sistema de defesa funcionando. Só a COX-2 que deve ser bloqueada em processos inflamatórios, porque ela é que é produzida em grande quantidade em decorrência de uma inflamação. Então, para gerar um efeito anti-inflamatório, o ideal é que iniba apenas a COX-2. Então, existem algumas substâncias, né, que estimulam a produção de fosfolipídios de membrana, como o ácido linoleico,
né? O ácido linoleico, ele, quando utilizado pelo corpo para produzir os fosfolipídios de membrana, eles vão, né, através da ação da fosfolipase A2, se transformar em ácido araquidônico. E depois, esse ácido araquidônico pode se transformar em leucotrienos, ou através da ação das ciclooxigenases, pode se transformar em prostaglandinas e prostaciclinas. E também produção de tromboxanos. Então, aquele ácido linoleico, que é um dos componentes do fosfolipídio de membrana, quando eles são degradados pela fosfolipase A2, eles vão dar origem ao ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico, ele pode ser degradado pela enzima lipoxigenase. Essa enzima lipoxigenase vai dar origem aos leucotrienos. Ou esse ácido araquidônico pode ser degradado pelas ciclooxigenases, COX-1, que é a fisiológica, e a COX-2, que é a patológica. Essa ciclooxigenase vai dar origem às prostaglandinas, dá origem às prostaciclinas e também dá origem ao tromboxano. Essas substâncias todas, leucotrienos, tromboxanos e prostaglandinas, elas são chamadas genericamente de eicosanoides, porque todas elas possuem 20 átomos de carbono na sua estrutura química, né? E 20 significa eicosa. Então, eicosanoides são substâncias químicas produzidas a partir do ácido araquidônico que tem 20 átomos de carbono. Então, o bloqueio das ciclooxigenases, que são enzimas que produzem substâncias pró-inflamatórias, é feita através dos anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios comuns, que a gente chama de anti-inflamatórios não esteroidais, que não são derivados de hormônios, eles vão inibir tanto a COX-1 quanto a COX-2, impedindo o efeito inflamatório. Como consequência disso, ele vai impedir, né, o efeito, né, dessa COX no estômago, intestino, rins e nas plaquetas, que é um efeito fisiológico, efeito normal. Então, o indivíduo ele pode ter uma gastrite em decorrente do uso crônico de anti-inflamatórios, pode ter problemas renais, né? Muitos anti-inflamatórios, como, por exemplo, diclofenaco, pode ter problemas renais decorrente do uso crônico, pode ter alteração de plaquetas, o indivíduo pode ter sangramento decorrente do uso crônico de corticoides, como ácido acetilsalicílico, e também pode ter problemas intestinais, né, decorrente do uso crônico de alguns anti-inflamatórios. O ideal é que se bloqueasse apenas a COX-2, que é uma COX produzida em processos inflamatórios crônicos, em doenças, né? Por exemplo, o bloqueio da COX-2 pode reduzir a artrite, né, dor causada pela produção de substâncias pró-inflamatórias e também combater o câncer de colo e também doenças de Alzheimer, que são doenças inflamatórias. Então, os anti-inflamatórios mais modernos, eles têm a capacidade apenas de bloquear a COX-2, que é o alvo mais desejável, impedir o processo danoso da inflamação, né? Porque, como a gente já falou, a inflamação tem o seu efeito fisiológico, o efeito benéfico, e tem o efeito maléfico. O efeito benéfico é que a inflamação basal, ela gera uma proteção no estômago, uma proteção no intestino, uma proteção nos rins e também uma proteção de plaquetas. Agora, a ativação da COX-2 gera os efeitos maléficos, né, da inflamação. E existe também os glicocorticoides, que são chamados de anti-inflamatórios esteroidais. Esses glicocorticoides, né, como exemplo aí a prednisona, prednisolona,
dexametasona, betametasona, são substâncias químicas que mimetizam, né, o cortisol e eles bloqueiam a fosfolipase A2. E essa fosfolipase A2 é responsável pela produção do ácido araquidônico. Então, através do bloqueio da fosfolipase A2, reduz-se a produção de ácido araquidônico e, decorrente disso, reduz-se a produção de leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos, que são substâncias pró-inflamatórias. Tanto de substâncias alérgicas quanto de substâncias inflamatórias. Por isso que os corticoides, eles são substâncias utilizadas no tratamento de alergias e também de inflamações crônicas, porque ele vai impedir a produção do ácido araquidônico e, consequentemente, impedir a produção de leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos. E agora eu fico aberto aos questionamentos. Alguma dúvida? Pessoal, lembrando que hoje eu vou passar umas questões para vocês sobre o sistema imune para a gente fechar o conteúdo do sistema imunológico. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Tranquilo? Sim, tranquilo. Tô achando esse tranquilo de vocês tão fraco. Tá dando para entender, pessoal? Sério mesmo? Eu acho esse conteúdo um pouquinho complicado. E aí eu fico apreensivo quando você não tem nenhuma dúvida. Eu queria só saber sobre... Deixa eu fechar aqui o meu registro. Tá. A primeira parte da aula foi uma revisão do sistema imune. Uhum. Tá. E essa agora é uma segunda, né? Que é a... Isso. Que, na verdade, é um complemento do sistema imune, que é um mecanismo de inflamação. Isso, onde é que eu anotei, meu Deus, agora passou. É cascata da inflamação, é isso? Uhum. A cascata. Tá, não tem dúvida nenhuma não, professor. Tá tudo aqui. Tá tranquilo? Eu já tinha falado de processos inflamatórios há 2 aulas atrás, quando eu falei dos sinais cardinais, quando eu falei do processo de invasão do tecido. Então, hoje, eu passei mais a parte química, que eu sei que é um pouquinho mais complicada, de como que essas células, uma vez ativadas pelo sistema imune, como é que elas vão produzir substâncias inflamatórias. Tá? E também como que as substâncias anti-inflamatórias elas vão agir. Sim. Tá? Só um adendo para vocês. Eu sei que a maioria da turma de hoje é da nutrição. Existem alguns alimentos que são ricos em gorduras que a gente chama de gorduras anti-inflamatórias, né? Como, por exemplo, os ômega 3. É verdade, vocês já ouviram falar disso? Que o ômega 3 é uma gordura boa, que ela impede a inflamação, né? Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Vamos lá. Então, basicamente, nós temos alguns tipos de gorduras insaturadas, como o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 6, quando você ingere muito ômega 6, que é uma gordura pró-inflamatória, é muito encontrada em carnes vermelhas e tudo mais. Por que esse ômega 6 é pró-inflamatório? Porque quando você ingere ele, essa gordura, ela vai ser utilizada pelas células para produzir o fosfolipídio de membrana. Então, o que acontece? Quando você ingere muito ômega 6, deixa eu encontrar uma figurinha aqui.
Sim. Bem aqui. Quando você ingere muito ômega 6, esse ômega 6, quando quando ele é degradado pela fosfolipase A2, ele vai produzir o ácido araquidônico, né? E o ácido araquidônico, ele é uma substância que vai servir de base para produzir substâncias pró-inflamatórias. Então, quanto mais ômega 6 você consumir, mais ele vai fazer parte da parede celular, da membrana plasmática, e quando degradado, mais ácido araquidônico ele vai produzir. Certo? Agora, o ômega 3, que é a gordura boa, quando você consome ela vai fazer parte da membrana plasmática. E esse ômega 3, quando degradado pela fosfolipase A2, ele não vai dar origem ao ácido araquidônico, ele vai dar origem a outro ácido. Tá? Então, quanto menor a quantidade de ácido araquidônico produzido, menor a produção de substâncias pró-inflamatórias. Então, quanto mais o indivíduo usa o ômega 3, menor quantidade de ácido araquidônico ele vai produzir e, consequentemente, menor produção de substâncias pró-inflamatórias. Por isso que ele é anti-inflamatório, porque ele impede a inflamação. Deu para entender? Então é melhor consumir mais o ômega 6. Ômega 3. Porque o ômega 6, ele é pró-inflamatório. Ah, certo. Pró. Tá? O ômega 3, ele é anti-inflamatório. Assim, a inflamação é boa, professor? É, em pequena quantidade. Mas o excesso de inflamação não é bom. Inclusive, existem várias doenças que são inflamatórias. Uma delas é a formação de placas de gordura no sangue, nos vasos sanguíneos, chamada de placa de ateroma. Então, o indivíduo que tem doenças cardiovasculares, eles têm um processo inflamatório mais forte, decorrente da formação dessas placas de gordura. Essas placas de gordura são formadas através da inflamação. Então, esses indivíduos que têm doenças cardiovasculares, é aconselhado o consumo de gorduras anti-inflamatórias, como o ômega 3. E aí vem os produtos, né? Esse ômega 3, ele é muito encontrado em, como vocês devem saber, né, em peixes de água gelada, né? Porque ele é uma gordura insaturada, ela não se transforma em sólido tão facilmente. Certo. Então, o ômega 6, ele produz mais ácido araquidônico, que é pró-inflamatório, né? E o ômega Isso. 3 já diminui a produção desse ácido, que se transforma num elemento anti-inflamatório. Perfeito, exatamente isso. Deu para entender, né? Deu. Tá? Então, como vocês sabem, né, a alimentação sempre tem que estar associada. Né? Às vezes, o indivíduo, ele às vezes nem necessita de medicamento, basta ele ter uma reeducação alimentar, uma alteração na sua alimentação, para que ele possa ter uma saúde de qualidade. Tá? Então, Sei. é melhor prevenir do que remediar. Então, é melhor o indivíduo, ao sinal de qualquer alteração, ele mexer na alimentação dele, do que futuramente ele ficar dependente de medicamentos. Aí é uma das importâncias fundamentais do nutricionista, na devolução, vamos dizer assim, da saúde do paciente. Certo, professor. E esse ômega 3, por ele ter essa ação, né, de inibir o ácido araquidônico, ele chega a bloquear a COX-2? Se consumir bastante? Não, né? Não, porque você não vai deixar de consumir o ômega Quando você não 6. vai... Você vai reduzir o ômega 6. Por exemplo, você vai reduzir a ingestão de carne vermelha. Mas a carne vermelha é importante, é uma importante fonte de proteína. Você vai apenas reduzir a ingesta de carne vermelha, né? Aí você vai ter essa produção de ácido araquidônico mais reduzida. E você vai substituir, né, boa parte daquele ômega 6 por ômega 3. Certo. Consumir mais Então, sardinha, consumir mais salmão, consumir mais peixes, né? Substituir carne vermelha por peixe, né? Mas não deixar de comer carne vermelha. Lógico, isso é alguns indivíduos que precisam ter uma restrição mais
mais severa de carne vermelha, como, por exemplo, pessoas que têm gota, que não podem ingerir tanta carne vermelha. Certo, é uma exceção. Tudo depende da moderação, né? Ok, professor. Oi, deu uma quedinha aqui Deu na uma internet. queda. Isso, Sim. caiu. Então, Pois é é, então ok, não tem tudo problema. depende da moderação, né? O É o indivíduo ele equilíbrio. precisa reduzir a ingesta de, lógico, indivíduos que precisam ter essa reeducação, Restrição. essa restrição, reduzir carne vermelha e substituir parte dessa ingestão de carne vermelha por peixes que tenham alto teor de ômega 3. Isso, entendi. Eu fiquei assim, com a COX-12 na cabeça, mas Hum, ela só é possível ser bloqueada através de medicação mesmo, né? isso. Certo. Tá? Então, nós temos duas classes de medicamento básica, né? Os anti-inflamatórios, na verdade, são três. Os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os que não são corticoides. E esses anti-inflamatórios não esteroidais comuns, como paracetamol, dipirona, ibuprofeno, nimeazolida, ácido acetilsalicílico, o famoso AS, esses medicamentos, eles vão bloquear tanto a COX-1 quanto a COX-2. Ou seja, tanto a COX boa, que Boa. gera, que gera aquela inflamação boa, Ai, quanto a COX-2, que gera a inflamação ruim. Isso não é o ideal. Existem os anti-inflamatórios mais novos no mercado, que são caríssimos, e eles vão bloquear só a COX-2. Tá? E aí gera o bloqueio apenas do efeito maléfico, vamos dizer assim, da inflamação. E Ah, existe entendi. Então a gente tem que verificar na bula se eles são como é o nome que você falou agora? anti-inflamatórios. Não, anticoagulais, não, como é? Inibidor da COX-1 ou inibidor da COX-2? É, Isso. não, esse aqui eu anotei que é icosanoide, mas é outro nome, o senhor falou agorinha. São anti-inflamatórios, esqueci o nome. Esteroidais. Esteroidais. A gente tem que ver que tem os É, que são os que não são, né? Os que não são, só bloqueia a os COX-2. esteroidais, eles são derivados do cortisol, que é um hormônio, né? Então, eles, que são corticoides, eles têm alguns efeitos colaterais, como retenção de líquidos. Pessoas que usam corticoides, por exemplo, alguns dizem que aumento de peso. Aí tem a prednisona, prednisolona, dexametasona. Esses aí, eles vão bloquear a fosfolipase, que é aquela primeira enzima que degrada a membrana plasmática da célula, para produzir o ácido araquidônico. Certo, entendi. Certo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Mais alguma coisa? Não, só passa a atividade assim tranquila também. Tá bom. Viu? Certo. Tô achando vocês muito quietinho. Apesar de a gente ter 14 alunos em sala, essa turma de vocês é bem maior, ela deve ter uns 50 alunos. É, não, só a nossa 24, a gente ainda assiste aula com, acho que farmácia, né? Uhum. Então era para ter mesmo aí muita gente. Não, mas eu acho Agora, que sim. você não vai fazer uma chamadinha para o pessoal que está aí? Não. O Não, senhor não. está Eu tenho aqui o controle, tem 14 pessoas. Eu tenho a lista aqui. Ana Caroline, Beatriz, Iderlândia, Jéssica, Carrie, Lívia, Lucas Ataíde, Regina. Tem duas Regina, né? Tu tá com o celular. dois dispositivos. Ah, tá. A Rita, Tayane, Vanessa e Vinícius. Certo. Então vamos lá. Ninguém quer falar? Alguém mais? Não? Então a gente fica por aqui, pessoal. Um abraço para vocês. Se cuidem.
Ah, tô morrendo de saudade de vocês. E, professor, você não vai postar no AVA, é? No AVA. Eu boto lá no grupo direitinho as informações. Então tá bom. Viu? Igual da última atividade, igual da prova. Vocês vão responder lá no AVA. Tá ok, então. Viu? Beleza. Tá. Até mais. Até mais. Ok.